da torre de vigia para o ministério da congregação cristã em toda a face da terra. Como um atalaia de Deus, não posso me omitir. O que Deus me revela nesta carta, eu vou escrever para o ministério das congregações cristãs do globo terrestre. O que os irmãos do ministério decretam ou não, vou dar o recado de Deus para o ministério das congregações cristãs do globo terrestre. Irmãos que fazem parte do ministério da congregação cristã do globo terrestre, abram os seus corações para ouvir a voz de Deus pela boca do seu atalaia da última hora, com uma palavra original. Diz o Senhor Deus dos exércitos celestiais: quem ouvir os meus atalaias, ouve a mim. Quem deixar de ouvir os meus atalaias, está deixando de ouvir a mim. Veja Lucas 10:16, João 13, 19 e 20, Mateus 10, 40 e 41, Isaías 44, 26. Ouçam a carta do meu atalaia, diz Deus, para o ministério das congregações cristãs de toda a face da terra dos viventes. Um dia vocês vão saber que eu levantei um atalaia na minha igreja na terra dos viventes, como eu levantei os meus atalaias do passado. Como eu levantei os meus atalaias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Isaías, estou levantando o meu atalaia no século XXI, terceiro milênio, para dar o meu recado para as lideranças religiosas da terra dos viventes. Antes de tocar a última trombeta, ouçam o meu porta-voz, não virem as costas para o meu atalaia da última hora, que estão como meus porta-voz na terra dos viventes. Esta carta que o meu atalaia vai escrever, eu vou assinar embaixo. Veja Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Veja também Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, estou levantando o meu atalaia da última hora para escrever esta carta para o ministério das congregações cristãs de toda a face da terra dos viventes. Meu servo, pode dar início à carta que eu serei contigo. Assina embaixo. Deus em Cristo seja louvado. Iguatu, 4/4 de 2013. Carta do irmão Ferreira, atalaia de Deus, para o ministério da congregação cristã no Brasil. Que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos que fazem parte do ministério da congregação cristã sobre a face da terra. O meu nome é Francisco Ferreira Lima. Preciso comunicar para os irmãos do ministério da congregação cristã o que Deus tem me revelado sobre a congregação cristã. Talvez os irmãos não saibam quem foi o fundador da congregação cristã. Muitos irmãos pensam que quem fundou a congregação cristã foi o irmão Luiz Francisco. O fundador da congregação cristã não foi o irmão Luiz Francisco. A congregação cristã foi fundada no ano 30 da nossa era cristã. E quem fundou a congregação cristã foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo começou a congregação cristã com apenas 12 homens. Com estes 12 homens, o Senhor Jesus Cristo deu início à sua obra na terra, a qual é reconhecida em toda a face da terra como congregação cristã. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, ele pastoreou a congregação cristã por 3 anos e alguns meses. Jesus Cristo voltou para o céu de onde tinha vindo, mesmo assim ainda continua sendo o pastor da congregação cristã na terra. A congregação cristã foi a igreja mais perseguida na terra no tempo em que o seu fundador esteve aqui nesta baixa terra. Os sacerdotes dos judeus e os pastores dos fariseus odiaram o pastor da congregação cristã a ponto de matarem crucificado em uma cruz, entre 2 ladrões, porque eles tinham Jesus Cristo como um malfeitor, porque o Senhor Jesus Cristo não concordava com a doutrina dos sacerdotes e dos pastores dos fariseus. Como na lei não tinha misericórdia, nem amor, porque era assim a lei dos sacerdotes e dos pastores dos fariseus, a lei deu direito de matarem o fundador da congregação cristã. Mas a morte não teve domínio sobre a vida do fundador da congregação cristã. Ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos e ainda passou 40 dias aqui na terra, dando as ordens e ensinando a santa doutrina como seus seguidores deveriam fazer aqui na terra, dando as instruções aos seus cooperadores que haviam de ficar aqui na terra, pastoreando a congregação cristã, a qual tinha como seu fundador o Senhor Jesus Cristo. Esta congregação cristã custou um preço muito alto para o seu fundador, custou a sua própria vida aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir para os céus, de onde ele tinha vindo, chamou os seus cooperadores e disse para o seu cooperador Pedro, por 3 vezes, que apacentasse as suas ovelhas, que apacentasse o seu rebanho. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele repetiu por 3 vezes para o seu cooperador Pedro, que tivesse cuidado das suas ovelhas, que tivesse cuidado do seu rebanho. Depois destas santas palavras, levou os seus cooperadores para o Monte das Oliveiras, porque era ali que ele tinha que terminar a sua missão aqui na terra. Veja Lucas 24, 1 a 53, Atos capítulo 1, versículo 1 a 8.
São estas as últimas palavras do fundador da congregação cristã aqui na terra. Depois dessas palavras foi elevado para os céus, aonde está à direita do Pai intercedendo pela sua igreja aqui na terra. Os seus cooperadores voltaram do Monte das Oliveiras e ficaram aguardando a promessa que o seu pastor tinha feito com eles, quando ainda estava com eles aqui na terra. Quando fosse para os céus, de lá mandaria o Espírito Santo para fazer com que eles se lembrassem de tudo o que ele tinha dito quando esteve aqui nesta baixa terra. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém e ficaram aguardando a promessa do Espírito Santo. Então, dentro de poucos dias, cumpriu-se a promessa que Jesus Cristo tinha dito. No dia de Pentecostes, os anciãos e cooperadores e todos que esperavam a promessa foram revestidos com o Espírito Santo. Agora os anciãos e cooperadores estavam revestidos do poder do alto para darem continuidade à congregação cristã que o Senhor Jesus Cristo tinha fundado quando esteve aqui nesta baixa terra. Veja que Pedro até tinha negado o Senhor Jesus Cristo, antes porque ainda não tinha sido revestido com o poder do Espírito Santo. Agora que Pedro tinha sido revestido com o poder do Espírito Santo, agora ele daria de verdade a sua vida por Jesus Cristo. E jamais negaria o seu divino mestre. Veja que a perseguição foi muito grande por parte dos religiosos, sacerdotes e pastores dos fariseus. Deus ainda tirou do meio daqueles religiosos um homem chamado Saulo, que era um dos mais terríveis no meio daqueles religiosos. Quando este homem chamado Saulo se converteu à graça de Deus e saiu da religião dos sacerdotes e dos fariseus, a perseguição aumentou cada vez mais contra o povo da congregação cristã. Então, como a perseguição aumentava cada vez mais contra a congregação cristã, Deus ocultou a congregação cristã dos olhos dos religiosos da terra por um tempo determinado, como está escrito em Apocalipse 12:14. Deus preparou um lugar aqui na terra para esconder a congregação cristã por um tempo e um determinado tempo, até que se cumprisse o que estava determinado por Deus. Então ela ficou fora da vista da serpente por um tempo. Todo este tempo a congregação cristã foi guardada aqui na terra. Então chegou o tempo determinado por Deus para que a congregação cristã fosse levantada na terra, como ela tinha sido fundada por Jesus Cristo, o fundador da congregação cristã. Então, no tempo determinado por Deus, Deus achou graça no irmão Luiz Francisco e revelou para o irmão Luiz Francisco que desse continuidade à sua congregação cristã na terra, que ele tinha ocultado da vista dos religiosos da terra por um tempo determinado, e que o tempo era chegado. Então Deus não autorizou o irmão Luiz Francisco para fundar uma religião na terra, porque Deus sabe que as religiões da terra têm lhe causado muito prejuízo espiritual na terra, e a maior perdição do mundo vai ser causada pelas religiões da terra. Ninguém se engane, a congregação cristã hoje no século XXI é acusada por todas as denominações religiosas de seita e heresia. É a mesma perseguição do princípio da igreja na terra. Quem perseguiu a congregação cristã e o seu fundador foi os religiosos do seu tempo. E quem continua perseguindo a congregação cristã e o seu fundador é os mesmos religiosos do século XXI, chamando de seita e heresia. Um religioso que tem a ousadia de chamar a congregação cristã de seita e heresia, tem a ousadia de chamar o Senhor Jesus Cristo de seitário, herege e inimigos. Irmãos, já fiz parte destas religiões que acusam a congregação cristã de seita e heresia. Como Deus é misericordioso, assim como Deus tirou Saulo do meio daqueles religiosos, tirou também o irmão Ferreira para se agregar na congregação cristã aqui no Brasil. Irmãos, eu já fiz parte destes movimentos religiosos, já fui até auxiliar de pastor. Só nunca persegui a congregação cristã, nem chamei de seita e heresia. No ano de 1987, Deus me revelou a congregação cristã na cidade que eu moro, até o dia de hoje, que é a cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Quando Deus me revelou a congregação cristã, fui ver de perto a congregação cristã, a qual eu não conhecia e nem tinha ouvido falar na congregação cristã. Do mesmo jeito que Deus me revelou, quando cheguei na congregação, vi do mesmo jeito. Depois daquela visita, não me esqueci nunca mais da congregação cristã. Aquela igrejinha tão pequena que se reunia em uma casa de um irmão que se chama Conrado, a qual ainda está no nosso meio. Irmãos, esta graça de Deus não é para quem anda correndo atrás dela. É para quem Deus usa de misericórdia. Mesmo depois da visita, eu ainda fiquei muito tempo nas denominações religiosas. Deus me revelou um ministério, o qual deu o nome de Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Deus me disse, o que você vê nas religiões da terra, escreve em papel. Por causa destas mensagens,
escritas, fui rejeitado pelas denominações religiosas. A última denominação religiosa que eu estive, fui expulso pelo pastor da igreja, o qual me disse que eu fosse embora da sua igreja, que não dava mais certo eu ficar com ele na sua igreja. Saí daquela igreja muito triste, continuei escrevendo as mensagens, a qual Deus me revela. Nunca pensei em fundar uma igreja religiosa para eu liderar. Pensava em me agregar a um ministério que tivesse como seu fundador o Senhor Jesus Cristo. Então me agreguei à Congregação Cristã no Brasil, faço parte da Congregação Cristã, mas por causa das mensagens que eu escrevo não sou bem aceito por muitos irmãos da Congregação Cristã. Ouço muita crítica sobre as mensagens. O Senhor meu Deus, a quem eu sirvo em espírito e em verdade, sempre quando eu vou escrever uma mensagem, eu ouço a voz de Deus falando ao meu coração, dizendo para mim: os homens vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Não parem no sinal vermelho dos homens. Eu, teu Deus, a quem tu serve na terra, com reverência e sinceridade, estou lhe dando sinal verde. Não parem no sinal vermelho dos homens. Vá em frente, porque o sinal está verde para você. A última mensagem que Deus me revelou, para a honra e glória do seu santo nome, foi a mensagem de número 180. Não sei se escreverei mais mensagens, porque Deus é quem me autoriza a escrever as mensagens. Quando eu escrevi a mensagem de número 100, não me passava na minha mente que fosse escrever mais mensagens. Mas, daí para cá, Deus tem me revelado mais 80 mensagens, e muitas das nossas mensagens mostrando os acontecimentos dos nossos dias atuais e o que está acontecendo dentro das religiões da terra. Tenho mensagem contando alguns acontecimentos da nossa congregação, que não é muito agradável, mas mesmo assim eu tive que escrever estes acontecimentos tão desagradáveis. Já convidei vários irmãos para ver esta obra de revelação da palavra escritas e gravadas em CDs. É uma obra sem fins lucrativos. Gravo os CDs e dou de graça para os irmãos ouvirem. Mas não tenho nenhuma resposta dos irmãos que estão com os meus CDs. Quando os irmãos ouvirem a mensagem, podem elogiarem, se merecer elogio. Também podem criticar e se merecer crítica. Ninguém está obrigado a dar crédito às minhas mensagens, como ninguém está obrigado nem a dar crédito nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Eu, pessoalmente, creio nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Foi uma das coisas que Deus me revelou e que tem marcado a minha vida, é discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais. Não posso acrescentar nem um tio, nem um cedilha. Todas as minhas mensagens têm como ponto base as Escrituras Sagradas. Creio que o ministério da Congregação Cristã está de comum acordo com as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas é a bússola da Congregação Cristã. Se o ministério da Congregação Cristã deixar de se orientar pelas Escrituras Sagradas, a congregação perde o rumo do céu e nunca vai chegar no céu. Então o ministério da Congregação Cristã tem que examinar mais as Escrituras Sagradas para não dar brecha para o inimigo das nossas almas entrar na Congregação Cristã com as suas falsas doutrinas, a qual ele está fazendo hoje em todas as religiões da terra. Os irmãos do ministério talvez me digam que o inimigo das nossas almas não pode entrar na Congregação Cristã. Os irmãos que assim pensam não têm muito conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando o Senhor Jesus Cristo fundou a Congregação Cristã com apenas 12 homens, um destes homens era o diabo, conforme disse Jesus Cristo em João 6, 70 e 71. Jesus disse: não vos escolhi a vós os 12, e um dentre vós é o diabo. Os irmãos do ministério já imaginaram? Na congregação com apenas 12 homens, o diabo estava no meio deles. Imagine na congregação cristã do século XXI, quanto não tem de Judas Iscariote dentro da congregação cristã. Os irmãos do ministério concordam com o irmão Ferreira ou discordam com o irmão Ferreira, que tem muito Judas Iscariote dentro da congregação cristã hoje no século XXI. Uma das coisas que o inimigo das nossas almas tem implantado nas igrejas da terra é as vaidades, é os costumes mundanos, as pinturas nas irmãs das igrejas. Em quase todas as igrejas da terra tem duas placas invisíveis. Uma placa está na entrada e a outra nas tribunas das igrejas. Só quem pode ver o que está nas placas invisíveis que tem nas igrejas é um atalaia de Deus. Porque um atalaia de Deus tem uma visão espiritual. E quem tem uma visão espiritual vê as coisas que são invisíveis para os homens naturais. O homem espiritual tem uma visão bem diferente do homem natural. O homem natural não pode ver as placas que tem nas igrejas da terra, porque as placas são invisíveis. Quando o homem espiritual entra na igreja, ele já vê as placas invisíveis
E o que está escrito nas placas? O nome que tem nas placas é bem legível, mas mesmo assim o homem natural ainda não consegue ver e nem ler. O irmão que é espiritual, quando entra na porta da igreja, já vê o nome bem legível. Vou revelar para os irmãos que são naturais, porque para os irmãos espirituais quem vai revelar é o Espírito de Deus, assim como nos tem revelado para nós que somos seus atalaias aqui na terra. O nome que tem nas placas invisíveis é Isso Não Vale Nada. Veja o que está escrito nas placas, começando pelas vaidades dentro das igrejas. O inimigo diz, isso não vale nada. Depois vem os vestuários mundanos. Está escrito na placa, isso não vale nada. As vestes que as escrituras sagradas mostram que são abomináveis para Deus. Mas na placa está escrito, isso não vale nada. As modas nos cabelos das irmãs da igreja também está escrito nas placas, isso não vale nada. As acepções com os irmãos mais pobres da igreja, a placa diz, isso não vale nada. O que está escrito na escritura sagrada, as placas diz, isso não vale nada. As desuniões no ministério das igrejas, nas placas está escrito, isso não vale nada. A falta de amor uns pelos outros, as placas diz, isso não vale nada. Os irmãos e as irmãs amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. As placas estão dizendo, isso não vale nada. Os irmãos do ministério sabem aonde o inimigo botou esta placa pela primeira vez? Botou no Jardim do Éden. O primeiro casal que Deus fez e colocou no Jardim do Éden. Deus deu as instruções para Adão e Eva. E o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. O inimigo de Deus, como é muito astuto, vem e coloca uma placa bem visível no Jardim do Éden. E na placa estava escrito, um nome bem legível, isso não vale nada. Adão e Eva viam aquela placa, mas eles não se importavam muito com aquela placa, nem com o que estava escrito na placa. O inimigo de Deus vem conversar com Eva e Adão e pergunta, por que vocês não fazem isto ou aquilo? Eva responde para o inimigo, nós não fazemos isso ou aquilo porque Deus nos avisou que se nós fizéssemos isso ou aquilo, nós morreremos. O inimigo chama Eva e mostra a placa a qual ele tinha colocado ali. O inimigo pergunta para Eva, você ainda não viu aquela placa que eu coloquei no jardim? Eva respondeu para o inimigo, eu vejo todos os dias esta placa, mas eu não me importei muito com esta placa que você colocou no jardim. O inimigo levou Eva até a placa e disse, você está vendo o que está escrito nesta placa? Eva disse, não, que eu não sei ler. O inimigo disse, o que está escrito nesta placa é, isso não vale nada. Deus disse que vocês não comessem daquele fruto que está no meio do jardim. Podem comer do fruto que está no meio do jardim, que isso não vale nada. Amados irmãos, o mesmo que aconteceu com Eva e Adão no Jardim do Éden, vai acontecer com muitos irmãos religiosos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fundou a sua congregação cristã e disse o que os irmãos e as irmãs deviam fazer para não ficarem aqui na terra no dia da sua volta. O primeiro mandamento na doutrina cristã foi o amor uns pelos outros. E ser santo assim como o fundador da congregação cristã é santo. Mas o inimigo teve a ousadia de colocar a mesma placa que ele colocou no Jardim do Éden, colocou em muitas congregações cristãs na terra. A mesma placa, isso não vale nada. Podem fazer o que vocês bem quiserem, que isso não vale nada. E não tem nenhum problema entre vocês e Deus. Vocês não vão ser condenados só porque estão fazendo estas coisas. Isso não vale nada. O que está escrito nas placas de Deus é muito diferente. Todos os humanos da terra podem ler, mesmo quem não souber ler, tem o direito de ouvir alguma pessoa ler para ele. As placas de Deus e as escrituras sagradas são bem legíveis, só não vê quem é cego como os fariseus, que o fundador da congregação cristã chamou de cegos e guias de cegos. Então, se na congregação cristã tem alguns dos fariseus dentro da congregação cristã, não pode ver o que o inimigo colocou nas suas placas dentro das igrejas da terra. E em todas as igrejas da terra tem esta placa com este nome, isso não vale nada. Creio que o ministério da congregação cristã está vendo esta placa que o inimigo tem colocado dentro das congregações cristãs. Amados irmãos que fazem parte do ministério da congregação cristã em toda a face da terra, orem a Deus para que os irmãos e as irmãs abram os olhos para verem o que está nas placas de Deus, que é as escrituras sagradas, e não creiam no que está escrito nas placas do inimigo das nossas almas, que é, isso não vale nada. Deus disse, certamente morrerás. O inimigo diz, certamente não morrerás. Qual das duas palavras a maioria dos religiosos do século XXI estão dando
mais crédito? A palavra certamente morrerás ou a palavra certamente não morrerás? A luta nas igrejas da terra é grande. Deus diz para os religiosos da terra: não peque contra a minha palavra. Quem pecar contra as minhas palavras, morrerás. O inimigo diz para os religiosos da terra: não morrerás. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o inimigo conseguiu enganar o primeiro casal no Jardim do Éden. Será que está sendo muito difícil para o inimigo enganar os religiosos do século XXI, terceiro milênio? Qual foi a dificuldade que o inimigo encontrou para enganar Eva e Adão no Jardim do Éden? Se o inimigo não encontrou nenhuma dificuldade para enganar Eva e Adão no Jardim do Éden, também não encontrará nenhuma dificuldade para enganar os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Como um atalaia de Deus, nós andamos passo a passo com as escrituras sagradas. Não acrescentamos, nem diminuímos, nem um tio, nem um cedilha. Pedimos aos irmãos que fazem parte do Ministério da Congregação Cristã, não só aqui no Brasil, mas aonde a nossa mensagem ou a nossa carta puder chegar. Os irmãos do Ministério leiam com muita atenção a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 15. O mesmo que Paulo pediu para os irmãos da igreja de Coríntios, o irmão Ferreira pede para os irmãos do Ministério da Congregação Cristã do globo terrestre, em todas as congregações da face da terra. Suportem o irmão Ferreira no amor de Jesus Cristo, porque eu estou zelando pela congregação cristã, porque a congregação cristã foi e há de ser até a volta do Senhor Jesus Cristo, a primitiva, fundada por Jesus Cristo, no ano 30 da nossa era cristã, sem questionamento, sem sombra de dúvida. A única igreja na face da terra hoje, no século XXI, terceiro milênio, que tem a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo é a congregação cristã, a qual o irmão Luiz Francisco deu continuidade no seu tempo. Quem tem conhecimento da doutrina da congregação cristã primitiva, em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceite mudanças na doutrina da congregação cristã. Ela precisa permanecer nos mesmos padrões de doutrina do seu fundador, como já falamos e tornamos a falar de novo, porque se faz necessário. O fundador da congregação cristã não foi o irmão Luiz Francisco. O fundador da congregação cristã foi o Senhor Jesus Cristo. A congregação cristã no ano de 2013 está completando 1983 anos da sua fundação na terra. O manual da congregação cristã é as escrituras sagradas, de Mateus ao Apocalipse. É como disse o apóstolo Pedro, veja 1 Pedro 5, versículo 12. Pedro escrevendo para Silvano, seu fiel irmão em Cristo. O irmão Ferreira não está escrevendo para Silvano. Estou escrevendo esta mensagem ou esta carta para o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, ou até onde a nossa mensagem ou a nossa carta puder chegar. Por a Deus que a nossa carta ou esta mensagem pudesse chegar até o Japão, ou seja, na Congregação Cristã no Japão. Irmãos do Ministério da Congregação Cristã, o mesmo Espírito de Cristo que falou com o irmão Luiz Francisco para revelar a Congregação Cristã no século XVIII, é o mesmo Espírito de Cristo que está revelando o Ministério Atalaia da Última Hora de volta à palavra original. Não pretendo fundar nenhuma religião na terra. Quero que os irmãos do Ministério entendam a minha sinceridade para com os irmãos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil. Não quero fazer como muitos irmãos já fizeram, se separaram e fundaram outros ministérios congregacionais. Prover a Deus que estes ministérios que estão se separando conservem a mesma doutrina da congregação cristã primitiva, que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não conheço nenhum destes movimentos que saiu da congregação cristã primitiva, mas se a nossa mensagem puder chegar também nas mãos destes outros ministérios, que esta mensagem sirva também de exortação para estes ministérios que se separaram do ministério primitivo. O que importa para Deus é que os irmãos não se apartem da sã doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, que é a doutrina do amor uns pelos outros. O amor sem fazer acepção de pessoas, seja pobre ou rico, seja branco ou preto. Não podemos ser racistas com ninguém aqui na terra dos viventes. Agora tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos suportar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É o homossexualismo, ou seja, homens e mulheres que Deus abomina. Aquilo que Deus abomina, nós não podemos ser a favor, nem concordar. Por quê? Se estes homens e mulheres são contra a natureza, são contra Deus. E quem é contra Deus aqui na terra, como vão se apresentar no juízo final? Estes homens e mulheres que são contra a natureza
têm uma chance para não serem condenados no juízo final. É deixarem estas práticas abomináveis antes da sua morte física. Pelo contrário, se não deixarem estas práticas que são abomináveis para Deus, é só esperar a condenação eterna no juízo final. Se tem alguma pessoa que está na congregação cristã que comete estas práticas abomináveis, ou se convertam ou saiam da congregação dos justos, porque é como disse o homem de Deus, o salmista Davi, no Salmo 1, os ímpios não permanecerão na congregação dos santos. Salmo 1, versículo 1 a 6. Paulo, escrevendo uma carta para os Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Paulo termina esta carta do capítulo 1 aos Romanos, dizendo: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que tais coisas praticam. Vamos ter muito cuidado, porque este tipo de pecadores vão querer ficar na congregação cristã sem se converterem, somente para escandalizar a obra de Deus aqui na terra, porque este tipo de gente são aqueles que dão crédito à placa do inimigo, que isso não vale nada. Para muitas igrejas não tem nenhum problema os sodomitas ficarem nas igrejas sem se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Para muitas igrejas, o importante é contribuir com as finanças da igreja. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós vamos chegar a um tempo em que quem quiser conservar a sã doutrina que vai ser perseguido, como foram os cristãos primitivos. Aquela mesma semente de religiosos que perseguiram os cristãos primitivos não morreu, continua viva na terra. Vamos ser realistas, como o apóstolo Paulo. Quem apoiar os sodomitas é digno de morte. O quanto eles são, veja Romanos 1,32, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Nesta lista de condenados que não vão entrar no reino de Deus, estão também os sodomitas. Irmãos, ou nós passamos a confiar nas Escrituras Sagradas como verdades práticas, ou vamos ser confundidos e envergonhados no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, veja 1 João 2 e 28, Mateus 7, 21 e 23. Se nós não permanecermos na sã doutrina, não vai adiantar naquele dia tantas queixas na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo que congregava em tal igreja, ou até mesmo na congregação cristã. A congregação cristã não pode salvar nenhuma alma. Veja o caso de Judas Iscariotes. Judas pertencia à congregação cristã e não foi salvo, porque não obedeceu à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Os que congregarem na congregação cristã, se não obedecerem à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, não serão salvos no último dia, mesmo congregando na congregação cristã aqui na terra. Como atalaia de Deus, temos real certeza que quem mandou escrever esta mensagem ou esta carta, assina embaixo. Diz Deus para os irmãos do ministério da congregação cristã: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, como está escrito em Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas, das congregações cristãs da face da terra. Veja Apocalipse 22, 16. Veja o conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 32, 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Os irmãos do ministério orem a Deus, para Deus preparar uma visita na minha casa, para os irmãos verem de perto a obra de Deus no século 21, no terceiro milênio. Muito cuidado, para os irmãos não repudiarem a mensagem ou a carta do atalaia de Deus. Ouçam a voz de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, Lucas 10, versículo 16, João 13, versículo 20. Disse Jesus: quem rejeitar as mensagens do irmão Ferreira está rejeitando a palavra de Deus, porque um atalaia de Deus é um porta-voz de Deus. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem ou a nossa carta e não deu crédito. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra revelada dos céus para o ministério da congregação cristã no Brasil ou em toda a face da terra. Vai ser muito difícil para um líder de uma igreja ver estes homens e estas mulheres abomináveis a Deus dentro das igrejas e eles não poder falar nada contra. Porque as leis do nosso país dão cobertura a estes homens e a estas mulheres abomináveis a Deus aqui na terra. Deus não aprova homens medrosos, nem covardes na sua igreja aqui na face da terra dos viventes. Deus aprova homens que esteja disposto como um bom soldado de Cristo a não ter medo das leis dos homens da terra. Porque as leis dos homens da terra são opostas à lei de Deus, que são divinas. Tem muitas igrejas na terra
que se fechassem as suas portas dariam um grande lucro, um grande resultado para Deus. Ouçam, amados irmãos, o que Deus tem de exortação para nós, se formos medrosos e covardes na sua obra aqui na terra. Veja Apocalipse 21, versículo 8 e versículo 27. Não adianta para os nossos líderes religiosos querer ver as suas igrejas lotadas de pessoas sem compromisso com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Ou nós voltamos aos originais da santa palavra de Deus, ou naquele dia a vergonha vai ser grande na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que disse João, um homem que escutou as batidas do coração santo do Senhor Jesus Cristo. Veja a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. Vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo e com os seus apóstolos, que não temeram as leis dos homens, mas diante da circunstância que eles tinham que passar aqui na terra, com muita coragem diziam para os homens das leis: importa obedecer a Deus e não aos homens, conforme está escrito em Atos 5, 17 a 32, Atos 4, 19 a 20. É justo diante de Deus que nós obedeça às leis dos homens, ou é justo que nós obedeça à graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Veja e ouça, amados irmãos, o anjo do Senhor Jesus Cristo, falando em Apocalipse 22, 16, falando para o ministério da sua igreja na face da terra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas cristãs de toda a face da terra. Deus confirma a palavra do anjo do Senhor Jesus Cristo. Veja Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros em toda a face da terra. Eu velo para cumprir a minha palavra em toda a face da terra. Veja Jeremias 1,12. Deus não é o homem para ser mentiroso. O que Deus diz, ele cumpre. E o que nós podemos ver em todas as escrituras sagradas, que aquilo que Deus abomina, os servos que são fiéis a Deus precisam abominar também. Nós temos uma escolha: ou obedecer às leis dos homens, ou obedecer à graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo no terceiro milênio vai passar pela mesma prova que passou os cristãos primitivos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, depois que ele foi para os céus, de onde ele tinha vindo, ficou se reunindo nas casas. Ela vai terminar se reunindo nas casas dos irmãos, porque dentro de poucos anos vai haver uma perseguição na igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, por causa das palavras que estão escritas na Escritura Sagrada, que é a palavra da verdade. Se a Escritura Sagrada diz que tal coisa é abominável para Deus, e nós discordarmos, estamos contra Deus e contra a sua santa palavra. Estamos limpos do sangue do ministério da congregação cristã de toda a face da terra, que ouviu a nossa carta ou a nossa mensagem e não deu crédito. A nossa missão como atalaia de Deus é dar o recado de Deus para o ministério da congregação cristã de toda a face da terra. Como atalaia de Deus, não estou defendendo uma religião na terra. Estou defendendo a congregação cristã, não só no Brasil, mas em toda a face da terra dos viventes. Quem for contra a congregação cristã é contra o seu fundador. E o fundador da congregação cristã é o Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem confirma tudo o que nós estamos dizendo é as Escrituras Sagradas. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14, João 10, 11 a 16, João 11, 52. Um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. Se daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, alguém vai estar ouvindo esta mensagem ou esta carta que está sendo escrita pelo ministério, está sendo escrita pelo ministério Atalaia da Última Hora de Volta à Palavra Original para o ministério das congregações cristãs da face da terra. Este é o conselho de Deus para o ministério das congregações cristãs de toda a face da terra. Se os irmãos do ministério das congregações do século XXI não der crédito à carta do irmão Ferreira, Deus ainda vai levantar dentro da congregação cristã irmãos que derem crédito à carta do irmão Ferreira, Atalaia da Última Hora. O irmão Ferreira não pretende sair do ministério primitivo, como muitos irmãos têm feito. Saíram do ministério primitivo por algum motivo, e este motivo foi por falta de sabedoria de ambas as partes, tanto do que saiu como dos que ficaram. Vamos pedir a Deus para que estes irmãos que estão saindo do ministério primitivo não se apostatem da sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, fundador da congregação cristã. Os irmãos sabem quem é o incentivador para que haja divisões nas congregações cristãs e nas denominações religiosas da terra? Veja a resposta em Judas capítulo 1, versículo 3 a 25. Quem causa divisão nas igrejas da terra é os homens naturais, que são sensuais e não têm o Espírito Santo.
Disse Judas 1,19. Jesus Cristo veio para congregar em um só corpo os cristãos da terra, conforme João 11,52. Será que o Senhor Jesus Cristo aprova estas divisões nas religiões da terra, e principalmente na congregação cristã? Qual é a utilidade de um membro do corpo quando se divide do corpo? Quando o corpo se separa da cabeça, não tem nenhuma utilidade um para o outro. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da sua igreja aqui na terra. Veja Efésios 1, 3 a 23, Colossenses 1, 9 a 23. O Senhor Jesus Cristo é a cabeça do corpo da sua igreja na terra. A congregação cristã é o corpo de Cristo, e este corpo não pode se separar da cabeça. Um corpo sem cabeça está morto, para que um corpo permaneça vivo aqui na terra, ele tem que viver unido com a cabeça. Assim é também a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não pode se separar da cabeça que é Jesus Cristo. Congregação cristã, a cabeça e o corpo de Cristo na terra. Este corpo e esta cabeça não podem se separar um do outro. Tem que permanecer unidos até a volta do Senhor Jesus Cristo, até a consumação dos séculos. Final da carta do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original para o Ministério das Congregações Cristãs no Brasil, ou em toda a face da terra, ou até em outros países, aonde a nossa carta chegar. Deus em Cristo seja eternamente louvado, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
pode livrar. Ele disse que estou convosco, clama Cristo
Manda-nos o teu poder.